Deus me oprimiu muito para que eu deixasse a minha conta do Instagram. Não é só o inimigo que vai te oprimir. Às vezes não é o inimigo que quer te oprimir. Às vezes é Deus que quer te resgatar, quer que você volte ao lugar da intimidade. Três motivos que me fizeram apagar a minha conta do Instagram. Olá, amada, seja bem-vinda ao canal. E hoje eu quero compartilhar contigo, amiga, posso te chamar de amiga? Venho compartilhar contigo três motivos que fizeram com que eu apagasse a minha conta do Instagram. Era uma conta onde eu criava conteúdos sobre maternidade e autocuidado. Mas, infelizmente, a minha jornada, ou felizmente, né? Vamos assim dizer, felizmente porque eu me sinto bem. A minha jornada no Instagram chegou ao fim. Sim, Deus falou muito comigo sobre deixar o Instagram. O primeiro motivo que fez com que eu deixasse o Instagram, com que eu apagasse a minha conta na plataforma, foi a comparação. O Instagram, ele tem a tendência de nos passar uma vida muito perfeita, que todos são perfeitos, todos são amados, e a comparação de ver com que aquela mãe consegue criar os filhos, parece que está tudo muito bem, que ela consegue acordar, criar conteúdos, e eu me frustrava, porque a minha realidade, a minha estação era bem diferente. Até eu vendo, ou seja, eu entrando na plataforma, eu poderia ver que ela teve um bebê, mas consegue fazer X, consegue fazer Y. Ou seja, eu achava que estava na mesma estação que eu. Eu achava que essa pessoa não tinha rede de apoio, que ela conseguia fazer as coisas. E eu ficava, mas como é que ela consegue? Eu não consigo, se estamos na mesma estação. Mas não, era tudo só coisa do Instagram. Ou seja, eram ângulos que eu podia ver. E eu me frustrava muito, eu comparava muito. Por que que a fulana consegue criar conteúdo e eu não consigo? Visto que eu estou sem rede de apoio, a fulana tem, mas se calhar não dá a entender nos vídeos que tem. E eu me comparava muito. Não só a vida das pessoas relativamente à maternidade, mas o estar sempre bem, não é? Apresentar boas fotos, bons conteúdos, às vezes tentar fazer o que aquela pessoa quer fazer, mas não faço porque a minha estação é completamente diferente. E eu sempre que tentava fazer, eu me frustrava bastante, porque eu sou mãe atípica, para quem não sabe, eu tenho um filho de 8 anos que é autista, e pronto, estamos naquela estação em que ele ainda precisa do meu suporte. E às vezes eu não conseguia criar conteúdos, não conseguia fazer tantas coisas. Eu sempre me comparava, eu comparava a minha vida com a vida dessas pessoas que conseguem fazer, conseguem editar. E depois é aquilo, tu consegues, aquelas motivações. E o que acontecia? Muitas vezes as criadoras de conteúdo passavam-nos aquela mensagem, ou mesmo às vezes as influencers passavam aquela mensagem que tu consegues, se eu consigo, tu também consegues, é uma questão de prioridade, é uma questão de X. Mas quando eu saí dessa plataforma, eu vi que a questão não é prioridade, que a questão é que se eu consigo, você consegue, não. A questão é a estação que você está a passar, o momento real e não aquilo que é a vida digital que muitas influencers, muitas criadoras de conteúdo acabam por nos apresentar. Mas na realidade só acabam por nos apresentar aquilo que é o ângulo. O ângulo. Só acabam por nos apresentar aquilo que é o ângulo. Muito bonito, muito fofinho, muito querido, que é para as pessoas verem. Mas aquilo realmente que é a realidade são muitas poucas pessoas. E depois eu me espelhava muito, eu falava sobre maternidade, às vezes me espelhava muito as outras mães que conseguiam fazer as coisas e tendo até rede de apoio para fazer essas tais coisas e eu não. Então isso foi uma das coisas que me frustrou bastante. E o segundo motivo, minha amada, foi as distrações. Era muita distração no Instagram. Então, aquele momento que você pega no telemóvel,
diz, vou só ver um comentário, ou só vou ver a foto X, se tá bem, se já tem gosto. Você só vê que já está aí a rolar, a rolar. Passa 30 minutos, 20 minutos, uma hora. E eu vi que com esse tempo eu poderia ler um livro. Eu vi que com esse tempo eu poderia estar a fazer uma hora de curso, 30 minutos de curso de inglês. Eu fiquei a ver que tantos projetos, tantos livros que eu deixei de lado por causa do Instagram. Porque o Instagram parece que eu me focava. Estás a ver? Eu não sei se vocês já sentiram isso, que entram pro telemóvel, mas parece algo viciante. E as redes sociais, se nós não tivermos limites, se nós não nos posicionamos, nós vamos acabar por perder muito, mas muito tempo no Instagram. Então, as distrações eram muitas. Porque às vezes era um vídeo engraçado, às vezes era um vídeo informativo, às vezes era um conteúdo de conhecimento. E nós ficávamos ali. E era algo que eu disse, não. É hora de acabar com as distrações. E eu vi que com essa distração, com essas distrações, eu acabei por abrir também muitas brechas. Deixar os meus filhos desamparados. Às vezes eu não dava a atenção devida porque eu estava muito, mas muito concentrada naquilo que amanhã o conteúdo, amanhã eu vou acordar, vou fazer X, o que é que eu vou fazer? Isso já estava a me tirar do foco, isso já estava a me distrair muito. Então eu disse, não, eu preciso parar. Eu preciso parar mesmo. Foi algo que deixou-me assim muito atrapalhada, distraída. O que era importante na minha vida, que eu devia me focar, eu não estava a me focar, que era o desenvolvimento do meu filho, que era estar na intimidade com Deus, que era orientar não só meu filho mais velho, mas também eu tenho mais um filho atualmente ele está com 9 meses, que é um bebê, o seu desenvolvimento, que eu tinha que controlar. A minha vida de oração, isso tudo estava muito, mas muito paralítico na minha vida. E o terceiro motivo foi a falta de tempo para Deus, a falta de oração, a falta de devocional. Olha, ser crente já é uma luta. Não é algo muito fofinho, não é algo que hoje parece moda. Mas eu estava a deixar de lado aquilo que era prioridade, a minha vida com Deus. Sim. Foi nesse momento que Deus começou a me oprimir muito, muito mesmo. Eu já estava a ficar frustrada. Chegou um momento que eu fiquei frustrada porque eu saí da intimidade com Deus. E Deus parece que queria me resgatar. E como Deus é tão bom, Ele sempre acaba por resgatar os seus filhos. Eu estava tão focada, tão distraída, queria tanto viralizar, fazer conteúdos, colocar o meu filho também para entrar nessa coisa, né, de criar conteúdo, já que eu falava sobre maternidade. Então era uma criança também que eu queria pôr neste mundo. E eu estava totalmente a sair do propósito, eu estava totalmente a deixar Deus de lado, eu estava totalmente a me colocar mais naquilo que eram as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E eu tirei praticamente Deus da minha vida. Eu só orava aquela oração bem banal, bem leve. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, X. Não era algo, não era uma alegria que eu sentia mais. Eu comecei a sentir-me oprimida. Eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu comecei a ficar... Sabe quando você cria conteúdo e só tens tipo 10 gostos e 500 visualizações ou 1000? Eu ficava muito ansiosa. Chegou uma altura no Natal que eu queria criar conteúdo sobre o Natal, mas aposta, tudo muito bonitinho e tudo mais. Que é para postar no Instagram e também na plataforma no YouTube, que eu tinha um canal antigo. Então eu fiquei tipo muito frustrada porque eu não consegui. Foi aí que eu conversei com meu esposo. Eu disse, não, tá na hora de parar. Chega, depois aconteceu uma situação em casa desagradável, porque eu não estava mesmo a conseguir gravar. Yeah.
Me senti completamente frustrada. Eu disse com o meu esposo, não, chega, vou parar. Eu acho que Deus quer falar comigo através desse cansaço, através dessa ansiedade. Porque não é só o inimigo que quer nos oprimir, não, que quer destruir a nossa vida. Às vezes é Deus. Eu não sei se você está nessa estação ou se já estiveste nessa estação, mas às vezes é Deus que quer nos oprimir para nós voltarmos no lugar da intimidade. E foi assim que eu deixei, que eu apaguei, foi assim que Deus falou comigo. E foi muito bom ter deixado o Instagram, porque acabou as comparações, né, de conteúdos, acabou as vidas perfeitas que muitas das vezes nos apresentam no Instagram e não é nada daquilo. E às vezes as pessoas não vivem aquilo que elas falam, porque tem muita gente que fala, mas não vive realmente aquilo. Só faz por fazer. Descobri a minha identidade em Cristo. Tive mais momentos de orações e fechei e fechei brechas que estavam abertas, né? A autoridade que eu dei ao inimigo, eu fechei e tudo começou a correr lindamente. Não é que a nossa vida, não é que vai faltar aflições, vai ter algumas aflições, mas Deus sempre esteve comigo. Eu comecei a me sentir bem, aquela ansiedade de querer criar conteúdos, de ver o gosto, quem comentou, quem é que X, de dar atenção, mensagem. Eu disse, meu Deus, eu preciso de dar também atenção ao meu filho, tenho que responder mensagem se não te respondem. E as plataformas digitais, principalmente o Instagram, até o TikTok, elas fazem com que você mesmo tenha que ficar na plataforma. E não tem como. E nós que já sentimos aquela alegria da salvação, e nós que já tivemos aquela intimidade com Deus, Ele sempre quer nos resgatar, porque Deus tem compromisso conosco e não com aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus. Então, amada, este vídeo não é com o intuito de tu apagares o teu Instagram. Não é com este objetivo. Mas se tu estás a passar por um momento de muita ansiedade nas plataformas digitais, que tu te vês que não consegues fazer as coisas porque tens que dar muita atenção ao Instagram, eu acho que chegou o momento para tu refletires. E às vezes o que acontece? Nós temos muito dessa de comparação, é comparar os nossos relacionamentos, é comparar o desenvolvimento dos nossos filhos. Eu queria ter o marido da fulana porque ele posta, porque eu já fui muito assim, principalmente no meu casamento e até no meu namoro. Eu queria que o meu marido fosse mais de postar, muito mais de espalhar aos quatro mundos que ele me ama, que somos um canal. Eu até falava assim, tem um casal que é bem giro, e fica assim aquela coisa fofinha. E eu disse, fogo, nós somos tão bonitos. Também se meu marido gostasse de postar e tal, nós íamos mesmo viralizar. E eu até já pensei, na altura, em 2021, eu disse, se eu ficar grávida, iria viralizar. E eu até comentei com uma amiga. Eu já estava com esse intuito todo, mas eu sempre fui de ouvir Deus, por mais que eu seja teimosa. Até na altura eu disse, não, primeiro vou fazer um jejum de oração, um trabalho de jejum e oração de 40 dias. De 40 dias, da meia-noite às 18 horas, sem comer e sem beber nada. Naquela altura Deus me revelou muita coisa, Deus falou comigo. E Ele disse que não era a altura de eu ter um outro filho ou uma filha, porque na altura eu tinha sonhado, estava com uma bebê assim enorme, no colo, de olhos azuis, uma bebê assim branca. Eu disse, não, então não é o momento, né? Como é que eu teria uma filha branca de olhos azuis se eu sou negra e o meu marido é negro? Então, não era a altura. Aí ouvi, né, o que Deus queria, não era o momento. Também eu sempre fui me distraindo, sempre fui perdendo o foco. E eu já não posso ser mais imatura na fé. Não posso ser mais. Às vezes achamos que estamos atrasadas, não, porque a fulana abriu uma empresa ou a fulana está a trabalhar fora, e às vezes queremos nos comparar. Será que eu também deveria estar a trabalhar fora? Eu também deveria ajudar meu marido? Eu também.
E às vezes você quer viver o que a fulana está a viver e não aquilo que você deve viver e não aquilo que Deus quer que você viva naquele momento, naquela estação. E é por isso que o deserto nos ensina muito, né, a refletir, porque o deserto não é uma estação para você viver lá. É um momento para você refletir e ver a situação, aquilo que Deus quer te passar. Eu não sei se um dia vou voltar ao Instagram. Se Deus permitir, amém. Se não permitir, também amém. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Eu tenho estado a me sentir bem, tenho estado a me conhecer melhor, tenho feito mais leituras, tenho tido a minha intimidade com Deus, tenho me aproximado mais de mulheres que falam da palavra, que são mulheres de Deus. E tem sido uma bênção mesmo. Mas é isto, minhas amadas. O vídeo vai ficar por aqui. Esta é só uma reflexão, tá bom? Porque muitas das vezes o Instagram nos faz comparar os nossos casamentos. Pensamos que estamos atrasada na vida. Pensamos que não, fulana consegue trabalhar, consegue cuidar do filho, consegue X. E se calhar a realidade não é essa, tá bom? E foi bom para mim. As comparações acabaram, as distrações acabaram. A falta de tempo com Deus também terminou e glória seja o nome do Senhor. O vídeo vai ficar por aqui, espero que reflitas sobre esse assunto, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.